Fala Fogão, 17 de dezembro, primeira edição do Radar Alvinegro começando, trazendo aqui para você as últimas novidades a respeito do vai e vem do Glorioso, que gradativamente vai começando a ficar mais agitado em relação a saídas, permanências, quem é que pode ser contratado. Temos, por exemplo, informações sobre Elkson, Oyama, Canu, Navarro, também falar aqui dos jogadores que já vão deixar o Botafogo, né? O elenco sendo enxugado. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, é sempre importante lembrar a programação aqui do canal. Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde. Diariamente, trazendo as últimas novidades a respeito do Glorioso. Além disso, toda terça, quinta e domingo, às 10 da noite, a gente tem live aqui no Fala Fogão, aquela resenha gloriosa com a participação da galera do chat. Peço por gentileza que você deixe o seu like, isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui para a resenha. E também se inscreva se não for inscrito, nos ajude a crescer e a alcançar os 11 mil inscritos ainda em 2021. Estamos a pouco mais de 200 inscritos dessa marca e você pode nos ajudar. Basta você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. Dito isso, vamos em frente, começando aqui com um resumão a respeito da situação de vários atletas. E depois então eu entro aqui comentando as situações de Canu, Oyama, Navarro e Elkson, certo? Vou fazer um resumão primeiro e depois eu falo sobre esses 4 jogadores. Vamos lá. Gatito, o Botafogo está buscando a renovação conforme você bem sabe. O Glorioso fez uma proposta, o goleiro uma contraproposta e agora as partes vão se reunir novamente para poder chegar no denominador comum. O Botafogo quer manter Gatito para a próxima temporada e o Flávio Tênis, nosso preparador de goleiro, garantiu que o Gatito tem condições de atuar de forma sequencial em 2022. Então a gente tem que resolver logo essa situação, porque o Botafogo precisa de um goleiro experimentado na Série A. O Diego Loureiro tem contrato com a gente, mas sinceramente ainda não está pronto para ser titular na primeira divisão, é a minha opinião pelo menos. Douglas Borges, há um tempo atrás a gente teve a informação de que ele ficaria, renovaria, mas desde então a gente não teve nenhuma informação nova, ou seja, o tal contrato, a tal renovação ainda não foi assinada. E no futebol é aquela história, enquanto não assina, não está garantido. Eu sei que a torcida não quer a permanência do Douglas Borges, então a gente tem que ficar nesse compasso de espera. Igor Gabriel, goleiro do Sub-20, o Botafogo conseguiu convencer o CSA a renovar o contrato de empréstimo até o fim de 2022 e agora colocando uma opção de compra. Então, ao fim do contrato de empréstimo, o Botafogo tem a opção de manter o atleta em definitivo. Nas laterais, o que a gente tem aqui? O Jonathan Lemos saiu do Botafogo, certo? Na lateral direita. Na lateral esquerda, todo mundo vai permanecer. O Carlinhos, inclusive, prorrogando seu contrato até o fim do Campeonato Estadual, segundo as informações. Na volância, o Botafogo tenta a manutenção do Barreto, conversa com o Criciúma, que é o time do Barreto, né? A gente tem a opção de compra no valor de R$1,5 milhão por 70%, mas o Botafogo já deixou bem claro que não vai fazer essa oferta, até porque nem faria sentido você oferecer R$1,5 milhão pelo Barreto, sinceramente. O Botafogo tenta a renovação do empréstimo ou então adquirir um percentual menor do jogador, tendo que despender um dinheiro, né, inferior em relação a esse percentual. Temos ainda as saídas do Ricardinho, do Matheus Friso, que vai se reapresentar ao Grêmio, o Pedro Castro foi para o Cruzeiro, o Kaique renovou o contrato de empréstimo até meio de 2022. Tem mais 6 meses aí para poder mostrar o seu valor. O Romildo tem contrato com a gente, então deve permanecer a menos que surja uma proposta aí pelo atleta, certo? Então, no caso dos volantes, são mais essas situações que a gente tem aqui. O Oyama, conforme eu disse, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Na zaga, né, esqueci de falar aqui dos zagueiros. Na zaga, o Gilvan foi para o CRB. O Botafogo quer manter o Lucas Mezenga, adquirindo o jogador junto ao Nova Iguaçu por R$400 mil parcelado. Então a gente pode ter a permanência do Mezenga, o Gilvan já acertou com o CRB. Em relação ao Canu, também vou falar logo mais adiante. O Carly permanece. E também tem um lance do Dedé, né? Você sabe que o Botafogo vai fazer exames ali com o jogador para poder avaliar de forma geral a situação do atleta. E se ele passar nos exames, o Botafogo deve fazer um contrato de produtividade com o jogador ao longo do Campeonato Estadual. Indo bem, permanece para a sequência da temporada. Em relação aos jogadores mais ofensivos agora, os meio-atacantes, a gente tem a saída do Marco Antônio, que está voltando ao Bahia. O Marco Antônio quer permanecer, mas a situação não é fácil de se resolver, porque o Bahia está cobrando R$2 milhões pelo atleta e, de repente, por conta da queda para a segunda divisão, eles podem pensar em manter o jogador, já que ele foi bastante útil para o Botafogo na Série B. Ele quer ficar, mas conforme eu disse, é uma situação complicada. O Botafogo tem que convencer o Bahia de que vale a pena manter o Marco Antônio com a gente. O Chay tem contrato com a gente, o Diego Gonçalves tem contrato com a gente, o Ronald tem contrato com a gente. Então, a princípio, esses 3 jogadores vão permanecer.
O Cezinha havia dito que queria permanecer, mas não fazia o menor sentido você manter o atleta, uma vez que em 2021 o jogador não foi utilizado, atuou por pouquíssimos minutos. Então cada uma das partes vai seguir a sua vida. Temos também o caso do Varley, a primeira tentativa de renovação foi frustrada, as conversas seguem, né? O Varley tem contrato até o fim desse ano. E também temos os casos aqui de Marcinho e Felipe Ferreira. O Botafogo não conta com esses dois atletas. O Marcinho tem mais mercado, porque foi bem no Vitória, se destacou, apesar da queda do Vitória para a terceira divisão. E o Felipe Ferreira vai ter que buscar também um outro clube. Porém, vale sempre lembrar, o Botafogo não conta com os atletas, mas ambos têm contrato com a gente até o fim de 2022. Então, para eles saírem, tem que surgir times interessados. Tomara que surja aí, porque a gente precisa realmente fazer essa limpa no elenco. Em relação aos atacantes, Rafael Moura não alcançou as metas, então em tese ele não permanece. Por que eu falo em tese? Porque não me surpreenderia, se de repente, dependendo das situações, né, o Botafogo chegar e falar, não, pelo menos até o fim do estadual eu preciso de um atacante experiente. Não me surpreenderia. Não estou dizendo que é isso que eu quero que aconteça, nem estou dizendo que isso vai acontecer, não estou cravando. Mas não me surpreenderia. É só a gente pegar o caso do Carlinhos, por exemplo, né, que vai ficar até o fim do campeonato estadual e dependendo do desempenho, permanece, né, até o fim da temporada. Então, são coisas que podem acontecer, vamos acompanhar. Agora sim, depois desse resumão aqui do elenco do Botafogo, você percebe que está sendo feita uma limpa em várias posições, está enxugando a folha, o que é muito importante. Primeiro passo para você poder fazer movimentos importantes no mercado. Dito isso, agora sim a gente entra aqui nos casos de Canu, Oyama, Elkson e Navarro. Vamos começar falando aqui sobre o Canu. Ele tem contrato com a gente até o fim de 2022. Daqui a 6 meses, portanto, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E o caso do Canu envolve o seguinte. No começo de 2021, quando teve interesse do São Paulo no jogador, o staff do atleta não gostou nada do Botafogo ter rejeitado a oferta, porque financeiramente a proposta era interessante para o jogador. E aí, por conta disso, o staff do atleta não gostou e tal. O Botafogo ofereceu um aumento, concedeu um aumento para o Canu. Ele passou a ganhar acima de 100 mil reais, né? Só que o Botafogo, na ocasião, só deu o aumento. O Botafogo não prorrogou o contrato. Vale lembrar que nessa época, o senhor Jorge Braga ainda não estava no Botafogo, certo? Nessa época do interesse do São Paulo, o senhor Jorge Braga ainda não estava no Botafogo. Então deram um aumento, mas não prorrogaram o contrato, que obviamente é um equívoco. O jogador ficou insatisfeito porque o Botafogo não aceitou a proposta do São Paulo. Mas o Botafogo já tinha contrato com o Canu até o fim de 2022. Se você concede um aumento, conversa com o staff do atleta para prorrogar o contrato pelo menos em um ano. Que aí iria até o fim de 2023. Pelo menos, mas não foi isso que foi feito, né? Então, deram um aumento, mas o contrato permaneceu até o fim de 2022. E agora a gente corre esse risco. Chegando no meio do ano, o Canu pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, saindo de graça ao fim da temporada. Então resta saber o que o Botafogo vai fazer em relação a isso. Sinceramente, se o jogador de fato não tiver interesse em permanecer, não tiver interesse em renovar, então o Botafogo tem que buscar um comprador para o Canu agora, de imediato. Fazer dinheiro agora com o jogador e buscar um outro atleta no mercado. Porque não dá pra gente perder mais um jogador de graça. Não dá. Isso realmente não pode acontecer. Então essa é a situação do Canu no momento. Ele tá com parte dos salários atrasados. Esse é um ponto que pesa em qualquer tentativa de negociação, porque o Botafogo só tá pagando até 60 salários mínimos. Como o Canu passou a receber acima de 100 mil, então obviamente uma parte está em aberto. Então isso complica muito qualquer conversa. Difícil você aceitar uma renovação quando você tem valores a receber, né? Infelizmente é a realidade do Botafogo. Agora falando a respeito de Oyama, o Botafogo teve sua primeira proposta por 40% do jogador recusada pelo Mirassol. Isso porque, segundo as informações, a proposta do Botafogo não alcançou nem 30% daquilo que o Mirassol espera receber com o jogador. Então o Botafogo vai ter que continuar conversando com a equipe paulista. Sempre muito importante destacar que numa negociação isso é normal de acontecer. Você vai oferecer um valor, a outra parte vai querer um pouco mais e você tenta encontrar um denominador comum. O estranho é quando você oferece um valor e a outra parte aceita de imediato, porque claramente indica que você ofereceu um valor superior ao que o time estava querendo. Não é o caso do Mirassol. O Botafogo ofereceu um valor, o Mirassol quer outro e agora as partes vão continuar conversando. Então essa história de que ficou muito difícil a permanência, calma e tranquilidade. Calma e tranquilidade, é o mantra. Calma e tranquilidade. Por quê? É normal numa negociação você ter uma proposta inicial recusada para depois você chegar no denominador comum. É claro que o Oyama pode sair do Botafogo, mas até o dia 31 de dezembro a prioridade é nossa, tá no contrato isso. Até 31 de dezembro a prioridade é nossa. Então as conversas vão continuar acontecendo. Claro que se chegar uma outra oferta maior do que a do Botafogo, aí o Botafogo vai ter que cobrir aquela oferta. Então isso dificulta bastante.
Por isso que o Botafogo tem que chegar no denominador comum com o Mirassol o mais rápido possível. Mas a gente ainda está na jogada. Esse é um ponto importante. Todo mundo deseja a permanência do Oyama, sem a menor sombra de dúvida. Certamente vai ser um jogador que vai nos ajudar na próxima temporada. Então as conversas vão seguir acontecendo. Agora em relação ao Elkson, o que a gente tem de informação? O Botafogo apresentou uma proposta oficial, você já está sabendo disso. E agora o staff do Elkson vai apresentar uma contraproposta. Por que isso vai acontecer? Porque os valores ainda estão abaixo daquilo que o jogador deseja. O staff do atleta deseja participação em ações de marketing, como por exemplo venda de camisas, sócio-torcedor, justamente para ele poder ganhar um dinheiro a mais aí. E a proposta do Botafogo para atleta contempla direito de imagem, o que não é muito usual nos contratos que o Botafogo tem feito. Mas por que isso deve estar acontecendo? Porque o Botafogo, através do Lenin Franco, deve utilizar bastante a imagem do jogador para poder divulgar vários produtos, serviços novos e tal. Eu imagino isso. Por isso, de repente, a questão do direito de imagem. Tá? A gente, obviamente, tem um desafio muito grande para poder fechar esse negócio, que é o Botafogo só está conseguindo pagar salário até 60 salários mínimos, mantendo em dia até 60 salários mínimos. Isso, obviamente, é um fator de dificuldade. Então o Botafogo tem que buscar meios para poder convencer o atleta e, obviamente, uma vez que o acordo for fechado, que o Botafogo mantenha tudo em ordem com o jogador. Isso é um ponto muito importante, porque não adianta trazer o jogador e depois gerar toda uma situação de atraso salarial, insatisfação, que aí complica pra caramba. Então o Botafogo ofereceu essa questão do direito de imagem, acredito, justamente para poder explorar ao máximo a imagem do atleta, que é muito querido e já teve a sua contratação para lá de aprovada pela galera botafoguense, certo? Então esse é o caso do Elkson nesse momento. Vão acontecer, obviamente, mais conversas para poder chegar no denominador comum e fechar essa contratação, que ela aconteça. Para fechar, Fogão, eu quero falar aqui a respeito do Navarro. Tá? Você sabe muito bem que o Navarro está muito perto do Palmeiras e eu quero contar um pouquinho de como foi essa trajetória de negociação com o Navarro. Por volta de maio e junho, o staff do Navarro havia pedido R$100 mil para o Botafogo renovar com o jogador. Só que na ocasião, foi justamente a época que chegou o Jorge Braga. E o Jorge Braga, na ocasião, por conta da sua chegada, querendo entender a realidade do Botafogo, ele freou várias situações para poder fazer uma revisão, né, dos gastos, dos custos, com o que o Botafogo gastava dinheiro. Então o Jorge Braga quis avaliar toda essa situação. O tempo passou, o Navarro se valorizou, e com isso, quando o Botafogo chegou e falou, beleza, aceita essa oferta, o staff do jogador falou, não, agora não, R$100 mil agora não, porque o Navarro se valorizou, fez gol, deu assistência, então a gente quer mais agora. E aí eles passaram a pedir 200 mil. O Botafogo então chegou a 150 mil, que era o teto na ocasião. Só que então o staff do jogador começou a pedir as luvas, que é justamente aquela grana que você paga pelo ato da assinatura do contrato. E esse naturalmente é um grande problema para o Botafogo, porque o Botafogo não tem esse dinheiro. O Botafogo não tem 1 milhão, 2 milhões de reais, tô só chutando valores, tá? Mas o Botafogo não tem o dinheiro para chegar e falar, tá aqui. E o staff do atleta começou a pedir essa questão das luvas. Até porque chegou a proposta do Minnesota United, né, questões de exterior e tal, que tinha luvas contempladas. Então quando chegou nesse ponto, a negociação já estava muito complicada, muito difícil. Para fechar, o Botafogo ofereceu 250 mil. Então a gente começou numa negociação com 100 mil inicial, que o Botafogo na ocasião não aceitou, porque o Jorge Braga chegou, foi fazer toda aquela revisão de gastos e tal. O tempo passa até a gente chegar nessa questão dos 250 mil. Só que aí tem o Palmeiras, que vai pagar as luvas, que vai fazer um contrato de 5 anos, que deve oferecer um salário até maior para o jogador. Então o staff do atleta começou a entender que a proposta do Palmeiras era muito mais atrativa para o jogador do que ele permanecer no Glorioso. Apesar de que aqui no Botafogo ele seria titular. Mesmo com a chegada do Elkson, o Henderson dá um jeito e encaixa 2 bons jogadores na equipe. Até porque o entorno não é tão qualificado assim. Então você não vai deixar um bom jogador no banco de reservas. Ele seria titular no Botafogo. E no Palmeiras ele vai ser reserva. Né? Mas é questão de decisão de carreira. Mas é só pra gente entender, Fogão, como é que se deu essa questão da progressão da negociação. Não foi bacana. Não foi bacana. A gente perdeu o timing, a gente perdeu o tempo para poder fazer esse acerto com o jogador. Deveria ter sido feito em 2020, pelo comitê ainda, tá? Pelo comitê. Porque em 2020 ele estava no sub-20 se destacando, e o lado de força da negociação seria nosso, porque seria o Botafogo tentando renovar com um atleta do sub-20, que quer sua primeira oportunidade no profissional. Não aconteceu, e ao longo da temporada foi essa progressão. 100 mil não renovou, porque tinha chegado do CEO e tal, revisão de gastos, custos, passou o tempo, o cara se valorizou. 200 mil, não, só tem como oferecer 150. Não, 150 não me interessa, quero luvas. Ih, luvas eu não tenho como pagar. Então agora 250 mil no desespero. Lembra muito o caso do Vitinho, tá? Pelo menos é a minha opinião, quero saber a sua.
Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no Fala Fogão, nos ajude a alcançar a marca dos 11 mil inscritos. Eu aguardo vocês às 5h30 da tarde para a segunda edição do Radar Alvinegro.